Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Exemplo do Tigre. Um homem vinha caminhando pela floresta quando viu uma raposa que perdera as pernas. Perguntou-se a si mesmo como ela faria para sobreviver. Viu então um tigre aproximando-se com um animal abatido na boca. O tigre saciou a sua fome e deixou o resto da presa para a raposa. No dia seguinte, Deus alimentou a raposa usando o mesmo tigre. O homem maravilhou-se da grandiosidade de Deus e disse a si mesmo: também eu irei me recolher no canto, com plena confiança em Deus, e Ele há de prover tudo o que eu precisar. Assim fez, mas durante muitos dias nada aconteceu. Estava quase às portas da morte quando ouviu uma voz: ó, tu que estás no caminho do erro, abre os olhos para a verdade. Segue o exemplo do tigre e para de imitar a raposa aleijada. Né? A questão é essa, é que muitas pessoas, inclusive nas suas religiosidades, ficam esperando que Deus resolva tudo e que a gente não precisa fazer nada porque Deus vai preparar. Deus já preparou a nossa vida. Deus já deu a nossa vida. E aí Ele deu as condições para que a gente desenvolvesse essa vida. Ele dá a oportunidade o tempo todo da gente aprender coisas novas e com essas coisas novas que a gente aprende, a gente ser melhor. Não dá para ser uma raposa aleijada para o resto da vida. Hoje em dia, quando se fala em aleijado, né, que é uma palavra que eu acho muito forte, muito feia, mas um paraplégico, tetraplégico, uma pessoa que é excepcional, que é especial. Quando se fala esses termos, eu já fico imaginando logo na superação. Essas pessoas, para mim, são sinônimos de superação. Eu não vejo mais essas pessoas como coitadinha. Antigamente eu até viria, até, né, você olha para um aleijado, o aleijado, né, o cadeirante, você olha assim e fala, ai, coitado, ele não vai andar. Aí você olha para o outro que é cego, você fala, ai, coitado, ele não enxerga. Você olha para o outro lá que não tem as mãos, você fala, como é que ele faz as coisas dele sem as mãos? Então, assim, antigamente a gente tinha uma visão das pessoas excepcionais, especiais, com problemas, com as suas restrições. Mas hoje, gente, tem tecnologia para tudo. E eu estava vendo, né? Talvez essa que eu vi já está até ultrapassada, vai saber. Eu vi esses dias uma moça fazendo fisioterapia com as pernas de um robô. Tiraram a moça da cadeira de roda, colocaram ela numa cinta ligada no suporte acima, assim, ela ligada numa cinta. E nessa cinta, amarrada todinha, colocaram ela dentro de 2 botas de robô. E ela faz a fisioterapia de caminhar dentro da bota de robô. Essa moça começou há pouco tempo com esse treinamento. E ela já está começando agora a largar o robô e já segurar em barra. E já está dando os seus primeiros passinhos, lógico. A perna para no meio do caminho, trava, fica mole, cansa, ela cai. Mas para mim, qualquer tipo de restrição em saúde significa para mim superação. Eu vou fazer uma palestra na Irmã Maria amanhã, né? Casa Espírita Irmã Maria, às 8 horas da noite, no sábado, agora dia 9 de agosto. E eu fui convidada para falar um pouquinho sobre isso, inclusive, né? Nós não temos problemas, nós temos situações, nós vivemos no dia a dia lotado de situação que nos impulsiona. E quando não impulsiona, empurra. Fala, agora é hora, você vai ter que se mexer. Então as situações, elas não são problemas, elas não são contra nós, elas não são nossas inimigas. As situações que vêm, que divergem com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, na verdade elas estão tirando a gente do comodismo, estão tirando a gente da zona de conforto, e estão falando para você, olha, cai fora dessa, que isso aí não é para você, e não adianta você ficar esperando que alguém faça por você aquilo que só você pode fazer. Quando eu me formei, era professora de ensino fundamental 1, e eu podia dar aula para ensino infantil também, e saí com meu diploma sendo, eu podia ser coordenadora, supervisora e diretora. O meu diploma dava direito a tudo isso. Não era pedagogia, era magistério.
Eu fiz 4 anos de magistério, que era o curso técnico, depois da 8ª série. E aí eu ficava pensando, mas só 4 anos para ser professora, daqui a pouco eu vou estar ensinando um bocado de coisa. E será que em 4 anos eu aprendo? Mas olha, gente, eu passei, não posso dizer para vocês que o pão que o diabo amassou, mas eu passei por poucas e boas. Porque a gente tem que se virar nos 30. A gente tem que aprender a dar aula. É 4 anos só. E depois você sai dali e pumba, você está dentro de uma sala de aula com 40, 45 alunos, que era isso que a gente tinha na época. Então, ou vai ou racha. Não adianta, eu vou ficar lá sentada 4 anos falando assim, ai que bonitinho esse ursinho, eu vou pintar ele bem fofo. Ai que bonitinha essa vaquinha, eu vou pintar ela bem fofa. Eu vou fazer o alfabeto, letra A de abacate, letra B de bala, letra C de casa, vou fazer um monte de cartazinho, tá, mas como eu vou usar isso? Então, tudo que a gente vai fazer curso, a gente tem uma ideia tão, né, romântica daquilo que a gente está fazendo, mas e na realidade, como é que vai ser a prática disso? Como é que eu vou desenvolver isso? A minha responsabilidade perante o meu trabalho, as pessoas que estão dependendo do meu trabalho. Eu vou ficar esperando Deus prover? Alguém fazer por mim? Como é que eu ia falar para um aluno na sala de aula que eu não sei explicar para ele divisão? Sendo que eu sou professora. Eu tenho que saber divisão, eu tenho que saber explicar divisão. Eu vou ficar esperando em Deus, ou um outro professor, ou um diretor, um supervisor que entra na minha sala e ensine? E que raio de professor que sou eu? Então tem muito professor que, antigamente, a gente tinha livro didático, que a gente era obrigado a usar o livro didático de A a Z, né? Tinha as cartilhas e tinha o livro didático. O livro didático de matemática era o terror dos professores. E aí eu posso me colocar também no lugar desses professores, porque eu também sentia pânico quando chegava na parte de geometria. A hipotenusa, você tem que fazer o cálculo, você tem que saber a seta, para que serve a seta é côncava, a outra que não é côncava. Olha, gente, aquilo ali não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E eu falava, meu Deus, e para que eu vou ensinar isso? Tá aqui, é obrigado. Eu não sei nem para mim, não serviu para mim até hoje. E eu vou ter que ensinar. E não tinha ninguém para fazer isso para mim. O professor, ele é único na sala de aula. São 40, 45 crianças a princípio. Depois da lei de 95, ainda melhorou para 35 e agora parece que são 30 crianças. Mas era 45 que eu tinha numa sala de aula quando eu comecei. Então, a gente se via naquela situação. O professor é o cara que tem o saber. Como? Que eu vou virar para um aluno e vou falar para ele, não sei. Né? A gente tem que saber. E aí eu dava aquelas pinceladas, porque chegava no final do livro, eu falava, agora lascou, eu não sei trabalhar isso. Algumas vezes eu chegava no diretor e falava, olha, a sala tá tão devagar, e de fato sempre estava, não estava inventando, né, que eu não consegui chegar aqui, ó, nesse tema, porque se eu for trabalhar esse tema, eles não entenderam o outro, como é que eu vou trabalhar esse aqui? Mas na verdade eu dava graças a Deus que a sala era fraca e que não tinha atingido aquele, e aí ficava para o ano seguinte. O ano seguinte era outro professor, ele que se virasse. Então, o corpo mole e a esperança de que alguém faça por você o seu trabalho, você não desenvolve. Perguntas, até hoje, Patrícia, 53 anos, ela entende alguma coisa de geometria? Muito pouco, quase nada. Eu não saí daquela parte ainda do triângulo, retângulo, quadrado, círculo. Eu tô nessa ainda. Então, é uma coisa que eu falo dando risada, mas é um vexame para uma professora, fala sério, né? Você não ter desenvolvido algumas habilidades. Eu, para matemática, não foi. Na verdade, o que eu sou boa é de entender o problema dos outros e tentar ajudar. Então, na sala de aula, quando eu via que o Juquinha não aprendia a ler e escrever, eu falava, tem um problema ali, eu vou atrás do problema. Depois que eu descobri o problema, eu ensino ele a ler e escrever. Então, isso para mim me motiva. Eu saber que eu não gosto que as crianças tenham problema, mas quando tem, eu gosto porque eu sei que eu vou ser útil. Mas ser ligada a livro, cartilha, babebi bobum, eu fui professora, eu acho que só para pescar almas, né? Eu sou uma pescadora de almas. Eu sou aquela que interferiu demais na vida dos meus alunos, porque vocês que me acompanham, vocês devem falar assim, tem hora que ela fala que não dá para inglês, tem hora que ela fala que não dá para matemática, tem hora que ela fala que ela enrola no português, então que professora é essa? Eu sou esse tipo de professora, a professora que vai lá pescar almas. Eu fui
trabalhar com amor, eu fui trabalhar vendo o ser humano, é uma outra visão. E se vocês procurarem na internet, a prática pedagógica que eu utilizava era próxima da vivencionista, que ninguém fala sobre ela. As faculdades não falam, os professores não buscam, o professor fica lá atrás de construtivismo, atrás de tradicional. Tradicional funcionou por muito tempo, sim, mas hoje, se eu colocar um aluno com a cabeça olhando a cabeça do outro, enfileirado, e babebi bobu todo dia, o aluno vai acabar saindo da escola, vai dar uma evasão grande, porque a internet está cheia de coisa bacana. Ele vai ficar na casa dele olhando a internet, ele não vai querer ir para a escola. Então não dá, tem que ser atraente, a escola tem que ser atraente, mas tem que ter a disciplina. Eu acabei de receber um vídeo de um amigo meu, ele mandou para mim, eu acho que era umas 8h30 da noite. Hoje eu tô atrasada nos estudos, tô fazendo o vídeo 10 horas da noite. Mas era umas 8h30 da noite, mais ou menos, quando ele me mandou o vídeo. Uma aluna sentada, a outra levantou. Eu não sei quem provocou quem, não deu para ver no vídeo. Mas a que estava sentada deu uma rasteira naquela que levantou. Ela caiu no chão, a que estava sentada correu e pulou em cima dessa que caiu e começou a estapear. E quanto mais a outra gritava, mais ela batia. Ela falou, eu vou te socar mesmo, eu não quero nem saber. E nisso tinha alguém gravando, que sempre tem aquele que não quer separar a briga. Na minha época, eu e o professor Luiz, de Química, quando juntava nós dois, a gente ia lá e apartava a briga da molecada, né? Às vezes eu grávida e eu me enfiava no meio da molecada para apartar a briga. Mas hoje em dia as coisas não são assim, agora é tudo filma, né? Aí alguém ficou filmando as duas lá, se batendo. Aí chegou a professora e tentou colocar a mão no meio. Aí uma delas estava com uma faca, uma tesoura, não sei. Aí cortou o braço da professora. A professora fez assim, falou, eu não vou me meter, e saiu. Na hora que a professora saiu, filmando. Tudo isso o cara filmando. Aí uma delas conseguiu se levantar e a que estava com a tesoura ou faca, não sei, aí atingiu o rosto da outra, começou a sangrar. E o rosto da gente é uma área tão sensível que sangra demais. Pode ser um corte até pequeno, mas estava sangrando demais. Aí eu vi essa cena toda e me perguntaram, né? Você, enquanto professora, o que você faria? Eu sempre entrei em briga, né? Mas na época não tinha faca, não tinha bisturi, não tinha nada dessas coisas. Era porrada que um dava no outro na porta da escola. Era mais fácil. Às vezes a gente enrolava a mão no cabelo das meninas, puxava uma de um lado, puxava a outra do outro, pronto. A professora puxou meu cabelo. O mais que saía era isso, né? Mas para tirar da bagunça. E os meninos não, os professores já entravam e davam voadora neles mesmo, porque eles eram grandes, então já botava tudo para correr. Os professores da escola tudo tinha capoeira, tinha essas coisas assim, era bom barato. Eles já entravam no meio da briga lá dando voadora. Então, assim, a gente passou por uma fase que o nosso exemplo era o exemplo do fazer, não era o exemplo de ficar encostado vendo as coisas acontecerem. Hoje nós estamos vendo tudo acontecer, a gente fica filmando os acontecimentos, a gente é passivo demais. Aí fica esperando que cheguem tudo na nossa mão. E não vai chegar tudo na nossa mão. A gente tem que fazer por merecer, a gente tem que trabalhar. O professor tem seu certificado aí, não é à toa. É para trabalhar, é para fazer o seu melhor. Não adianta esperar que o governo faça, não adianta esperar que os pais façam, não adianta esperar que o supervisor, que o coordenador, que o outro professor faça. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, cada um tem que fazer a sua parte. E fazer da melhor maneira possível. Porque quem perde no meio desse processo todo de gente que acha que o outro é que tem que fazer, é o aluno. Nós estamos perdendo os alunos. Por isso que está tendo tanta briga, tanta violência, tanta morte, tanta droga, promiscuidade dentro das escolas. Porque um fica jogando pro outro. Um fica esperando que o outro faça e ninguém está fazendo nada. Quem está saindo perdendo? O aluno.